Pai, em nome de Jesus, precisamos ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o pregador desta noite, pois eu creio que ele já está, Senhor, fazendo a tua vontade, e ele cumprirá aquilo que o Senhor determinou no coração dele, pelo poder que há em teu santo nome. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Meus irmãos, paz do Rei Jesus. Aproveitando que estão todos de pé, abra comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 18. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, do 21 em diante. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Os irmãos podem se assentar. Quero dizer que é um grande privilégio ser convidado para estar pregando aqui nessa noite, e ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Meu irmão, abra o seu coração, abra a sua mente. Esse é um momento, nós já viemos para a igreja com reverência, mas esse é um momento em que a nossa reverência, ela atinge o último degrau, ela atinge o ápice, ela atinge o ponto culminante. Esse é o momento onde todos os ouvidos devem estar prestando atenção ao som da palavra de Deus. Meu irmão, o Senhor Jesus, Ele está ouvindo Pedro lhe fazer uma pergunta. Pedro pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Pedro, além de perguntar, ele tenta oferecer uma resposta para Jesus, ele tenta dar uma sugestão para Jesus: até 7 vezes. Os judeus, os mestres judeus, os rabinos, eles tinham um costume, eles diziam entre si: se alguém pecar, se alguém ofender você, você perdoe uma vez. Se alguém te ofender pela segunda vez, você perdoe também. Se alguém te ofender pela terceira vez, você não perdoa não. 2 vezes no máximo. A terceira você já fecha o seu coração. Então aqueles que perdoavam 3 vezes já eram considerados bons, já eram considerados misericordiosos. Aqueles que perdoavam 3 vezes, eles eram considerados os mais generosos. Jesus, ele responde para Pedro: não, Pedro, não 7 vezes, eu digo que 70 vezes 7. Jesus não estava querendo dizer que 490 vezes é o limite de perdoar uma pessoa, mas ele estava querendo dizer: não há limites para se perdoar. Não há limites para se perdoar uma ofensa, para se perdoar um crime, uma transgressão contra você. Eu estou apresentando a vocês, Pedro, a plenitude da graça de Deus. Eu estou apresentando a vocês, Pedro, o favor imerecido. Eu estou apresentando a vocês o amor de Deus. Talvez Pedro, ele esperava receber um elogio de Jesus, porque as pessoas ali perdoavam 2, 3 vezes, e Pedro ofereceu um número: 7? Quem sabe 7? 7 vezes, Senhor? Jesus diz: não. E por que devemos perdoar? Agora Jesus, ele vem contar uma parábola para explicar melhor para Pedro o porquê que um cristão deve perdoar.
O interessante é que essa parábola, ela se assemelha muito, ela ilustra direitinho, sem tirar nem pôr, a mensagem do Evangelho. Essa parábola, ela explica nos pormenores o que Cristo fez por nós naquela cruz. Jesus, ele começa dizendo uma parábola assim: havia um rei, um certo rei. Um certo rei, no seu reino, resolveu prestar contas, resolveu chamar os seus servos para um acerto de contas. O interessante é que essa parábola se assemelha muito com a mensagem do Evangelho, é que o Evangelho ele começa com Deus. A sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo se inicia em Deus. Todas as coisas que estão aí, que são criadas, que existem hoje, elas começaram em Deus. Deus, ele é o início de tudo. Mas, meu irmão, pense por um minuto. Penetra por um minuto nos mistérios do Senhor Deus. Olha para você ver. Antes de todas essas coisas serem criadas, antes de haver sol, de haver lua, de haver universo, antes de haver anjos, que também são seres criados, antes de existir qualquer coisa, Deus estava só. Só. Deus somente, puro, absoluto em si mesmo, completo em si mesmo, suficiente em si mesmo, sem sentir necessidade de coisa alguma, sem precisar de nada, sem sentir falta de coisa alguma. Deus habitava só, independente. Meu irmão, há uma falácia por aí, muitos dizendo: Deus conta com você, Deus precisa de você. Meu irmão, os projetos de Deus se realizarão independente de se um quer ou se o outro não quer, se um abandonou ou se o outro continuou. Deus, ele não precisa de nada e nem de ninguém. Você sabe por que ele criou tudo isso aqui? Não foi porque ele estava se sentindo solitário, deprimido, com depressão, tomando remédio em faixa preta, para aliviar os sentimentos de mágoa, de melancolia. Eu preciso de criar alguém para eu conversar, porque eu não aguento mais. Eu preciso de criar alguma coisa para eu me entreter, porque eu não suporto mais essa solidão. Deus criou tudo isso aí, meu irmão, porque Ele quis criar. Deus, Ele não precisa de você não, Ele quer você. É diferente. Deus, Ele não necessita de você, Ele quer você. Ele quer você. De repente, num ato de amor e de graça, Deus, Ele cria tudo isso aí que você vê, meu irmão. Mas se Deus, Ele resolvesse ficar só, até hoje, ficaria. Ele não precisava disso. Ele é Deus, meu. Ele é completo, Ele é absoluto, Ele é majestoso, supremo, suficiente em si mesmo. Ele é Deus. Essa parábola começa com o rei, dizendo que esse rei, ele resolveu fazer um ajuste de contas. O interessante é que no meio de toda a criação, Deus, ele cria um ser diferente dos outros. Ele cria um ser conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele cria o ser humano. Ele cria o homem. E como Deus criou o homem, Ele tem direito sobre o homem. Afinal, o mundo é de Deus. Deus, Ele faz a lei que Ele quiser fazer a lei. Ele põe as regras, porque Ele é o dono daquilo. Deus, Ele diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer não. O que aconteceu, meu irmão? Deus disse para o sol: fique aí. O sol ficou. Deus disse para as aves: voem. As aves voaram. Deus disse para os animais marítimos: se multipliquem. Os animais se multiplicaram. Deus disse para o homem: obedeça. O homem diz: não. O único que quebrou um mandamento do Deus Santo. Meu irmão, quem transgride a lei é um criminoso. Quem infringe a lei é um
criminoso. A Bíblia diz em Salmo capítulo 7, versículo 11, que Deus é um justo juiz. Um juiz justo. O que um juiz justo faz? Justiça. E agora você tem um criminoso diante do juiz justo. O que o juiz justo tem que fazer com o criminoso? Punir, condenar, fazer justiça. Quais são as proporções dessa condenação? Uma ofensa a um ser infinito assume consequências infinitas. Um pecado contra um ser eterno tem consequências e resultados eternos. Condenação. Um criminoso perante um justo juiz. É como se o ser humano estivesse assentado no banco do réu, meu irmão, para ser julgado. Porque quebramos a lei de Deus. Tem gente que gosta de argumentar, gosta de filosofar. Ah, mas isso aí é culpa de Adão. Se fosse eu lá, meu irmão, Adão estava só representando o que eu e você iríamos fazer, tá? Ele era só um representante nosso e conseguiu fazer direitinho. Então, ali está o justo juiz. Hoje em dia, nós vivemos um sistema corrupto, meu irmão, onde os criminosos não são punidos. E a gente vê isso todo dia. Aí você tem um criminoso diante de um juiz, e o juiz absolve ele, livra ele da culpa, dá liberdade para ele. Você vai olhar para esse juiz e vai dizer: esse daí não é justo não. Esse não fez justiça não. Porque o criminoso tem que pagar pelos seus crimes. Essa era a situação. Meu irmão, a parábola continua ilustrando bem o Evangelho. Ela diz que chegou para o rei um homem que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Deveria ser um daqueles políticos que trabalhavam ali do lado do rei, mas que desviava a verba do reino. Que desviava a verba do reino. 10.000 talentos. Para você ter uma ideia, um trabalhador comum, ele ganhava no seu dia de trabalho um denário, uma moedinha, um dinheiro, um denário. Se esse trabalhador comum ele quisesse ter um talento só, ele teria que trabalhar 6.000 dias. Seria o equivalente a 16 anos e meio de trabalho para ter um talento só. Só que esse homem não precisava de um talento. Ele devia 10.000 talentos. Seria o equivalente hoje a 3 bilhões de dólares. Esse homem tinha uma quantia de dívida impagável. Se com 16 anos e meio de trabalho ele teria um talento apenas, para conseguir 10.000 talentos, esse homem teria que viver pelo menos uns 100.000 anos, trabalhando dia e noite, sem direito a folgas, para acumular 10.000 talentos. Impossível. Uma dívida impagável. Na mesma situação está o ser humano sem Cristo. Na mesma situação está o homem no banco do réu, sem o Salvador na vida dele, com uma dívida impagável, com uma ofensa cruel diante de Deus, devendo 10.000 talentos. Não tem jeito de pagar isso não. O que acontece nessa parábola? O rei ele diz: tem que punir esse homem, vamos pegar ele e a família dele, vamos levar para serem escravos. Esse homem devedor, ele se humilha perante o rei e ele clama: Senhor, seja generoso para comigo, Senhor, eu vou te pagar. O orgulho humano faz isso, meu irmão. A dívida era impagável e ele disse para o rei: me dá só mais uns dias, me dá uns meses aí, me dá mais um prazo, eu vou te pagar, eu vou sanar essa dívida, a gente vai ficar quite. O orgulho do homem é esse, meu irmão. Quer se auto-justificar, acha que a salvação é pelas obras. O que tem de gente querendo comprar salvação? Eu não mato, não roubo, não fumo, não adultero, vou para o céu. Nicodemos, João capítulo 3,
mestre da lei, religiosíssimo. O homem era um referencial em Israel. Não bebia, não fumava, não adulterava, não frequentava boates, tinha que ser exemplo, tinha que ser pai de família para continuar na posição que ele estava. Jesus chegou para um homem desse e disse: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. O que tem de gente escondida por trás de capa de religião, não passam de obras. O profeta Isaías, ele disse: até as nossas boas obras perante o Senhor são como trapos de imundícia. Meu irmão, é impossível alguém somar suas boas obras, tentar apresentar diante de Deus: está aqui, Deus, como oferta pelo meu pecado. É impossível, meu irmão. É impossível alguém se auto-salvar. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque fora de mim não existe outro caminho, fora de mim é tudo mentira, porque fora dele não existe vida, é tudo morte. Essa declaração de Jesus foi um dos maiores problemas da igreja primitiva, sabia? É por isso que os cristãos foram tão perseguidos assim. Se Jesus tivesse dito: eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida, os gregos e os romanos olhariam para os cristãos: ah, tá bom, vamos fazer uma imagem de Jesus e colocar na prateleira junto com os nossos outros milhões de deuses. Mas Jesus, ele disse: eu sou o caminho, fora de mim é tudo ilusão, fora de mim não existe outro Deus. Eu sou o caminho, eu sou o único, no singular, só existe eu. Então, meu irmão, tentou se justificar. Pobre daquele que quer. Um antigo pregador, ele diz o seguinte: o homem que quer ir para o céu confiando em si mesmo é como o homem que quer chegar na lua escalando uma escada de areia. É impossível. Só aquele que se apega em Cristo, meu irmão, só aquele que confia nele, só aquele que vai baseado nos méritos de Jesus Cristo, só aquele que está escondido nas obras, na força, na graça de Jesus Cristo. Então aqui está esse homem devendo 10.000 talentos. Aqui está também o pecador com uma dívida impagável perante Deus, tentando se justificar. O rei, ele vendo essa atitude de auto-justificação desse devedor, ele olha com um olhar de misericórdia e diz o seguinte, versículo 27: então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O que acontece com um criminoso diante de um justo juiz? Tem que pagar pelos seus pecados. Deus, ele continua sendo justo, meu irmão. Deus, ele condena sim, só que não eu e você. Ele consegue um substituto. Ele providencia um substituto. Ele providencia alguém para tomar aquilo que eu e você deveríamos tomar. Ele providencia, Deus providencia o seu único filho para pagar pelo preço que eu e você deveríamos pagar. Ali está o Cordeiro de Deus pegando a cédula da minha dívida e cravando ela na cruz do Calvário. A Bíblia diz no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a
morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Deus providencia um substituto, meu irmão. O amor de Deus, ele não cabe na minha nem na sua cabeça. João, ele pegou uma baita de uma tarefa ao escrever seu evangelho. Ele escreveu, começou escrevendo ali João 3,16, porque Deus amou o mundo. De que maneira que eu vou colocar que Deus amou o mundo? Não tem palavra. Não tem palavra no grego, no hebraico, no aramaico para descrever o tamanho do amor de Deus. Vou achar uma aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, o que acontece? E se Deus ele não resolvesse providenciar um substituto? E se Deus ele resolvesse apenas punir e condenar? Saiba de uma coisa, ele continuaria sendo bom, justo, amoroso, misericordioso, sabia? Ele estaria apenas fazendo o que um justo juiz faz, agindo com justiça. Mas não, Deus agiu com justiça, também agiu com amor. Deus ele providenciou um substituto, meu irmão. Aquele em quem a minha fé, a sua confiança deve estar apoiada. Jesus Cristo, o Filho de Deus. João Batista, quando viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse eis o Cordeiro de Deus, os judeus daquela época, eles entenderam muito bem o que isso queria dizer. Porque anualmente o sumo sacerdote pegava um novilho, um cordeiro, sem mácula, sem defeito, para oferecer como um sacrifício de expiação pelo pecado daquele povo. Só que esses sacrifícios, eles não eram suficientes para aniquilar a dívida do homem. Foi necessário que o Cordeiro de Deus, vindo do céu, descesse, tomasse a minha dívida, a sua dívida, e a aniquilasse naquela cruz do Calvário. Se tem uma coisa que a igreja moderna tem que redescobrir, é o Evangelho, meu irmão. Se tem uma coisa que eu e você temos que mergulhar de cabeça, é no que Cristo fez por nós naquela cruz. A crucificação, o Evangelho, a obra remidora de Jesus Cristo, não é uma introdução de uma matéria teológica que você começa por ela, depois você parte para coisas mais importantes. Não, ela é o centro de tudo. O Evangelho é o centro de tudo. É o ponto culminante da justiça, do amor e da glória de Deus. É o assunto interminável em que você medita, lê, estuda, ama, se apaixona e não termina o assunto. Seria muito bonito se essa parábola terminasse por aqui. O homem foi solto, foi perdoado, a dívida dele foi paga. Só que nós vemos que ele não agiu com dignidade, com a graça que ele recebeu. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia,
contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O que o homem faz diante do Evangelho? O que alguém faz depois de saber aquilo que Cristo fez por nós na cruz? O que alguém faz ao descobrir a graça, o favor imerecido, o amor de Deus, a justiça que deveria cair sobre a minha cabeça de uma maneira violenta por causa dos meus pecados, caiu sobre o Filho de Deus, inocente, justo, sem pecado? O que alguém faz diante de todas essas informações? O que alguém faz diante de toda essa misericórdia demonstrada em palavras? O que alguém faz quando descobre que lá está o inocente? Pedro diz em sua primeira carta: nele não havia pecado, nem na sua boca se achou engano. Imagina só alguém que nunca cometeu pecado pela boca, meu irmão. Isso é impossível aos olhos humanos. É só um Filho de Deus perfeito, imaculado, puro. Esse homem, ele não agiu de acordo com a graça recebida. Ele foi perdoado. Mas assim que ele foi solto, ele encontrou um homem que lhe devia muito pouco. Muito pouco. E a Bíblia diz que ele sufocava esse homem: me paga o que você me deve. E esse devedor diz, suplica, faz a mesma coisa que ele fez diante do rei. Me dá só mais um prazo, eu vou te pagar, tem compaixão de mim. E esse homem que foi perdoado, ele não age com misericórdia. Ele coloca o seu devedor na prisão. Ele age de maneira oposta àquilo que o rei agiu com relação a ele. O que é isso, meu irmão? Como isso se aplica às nossas vidas? Quantos hoje ouvem o Evangelho, ouvem o que Cristo fez por eles na cruz, mas continuam com o mesmo coração, igualzinho a esse homem? Foi perdoado, foi-lhe apresentado a plenitude da graça, foi perdoado uma dívida infinita, meu irmão. A família dele ia ser vendida como escravo, ele ia perder a casa, todos os móveis, ia perder terreno, ia perder todos os direitos que ele tinha como ser humano, ia trabalhar como escravo até o último dia da vida dele. Foi perdoado. Na hora de demonstrar que aquele perdão fez efeito na vida dele, ele não age de acordo. Muitos hoje, da mesma maneira, ouvem o perdão de Deus, ouvem o amor de Deus, têm acesso, têm contato ao Evangelho da graça, ao que Jesus fez na cruz por cada um, têm acesso, ouvem que os pecados foram apagados, agora é crer, agora é se arrepender e crer em seguir o Salvador, mas não agem de acordo com a graça recebida. A mensagem do Evangelho entra por um ouvido, sai pelo outro. É como Jesus diz na parábola do semeador: semeou em pedregais. Não chegou nem a sementinha não chegou nem a penetrar na terra, porque pedra é impenetrável. Se você jogar água na pedra, vai ficar apenas na superfície. Logo o calor do ambiente vai secar aquela água. Não chegou a penetrar. Assim é o Evangelho em muitos corações. Não penetram no âmago. As pessoas não se abrem para serem transformadas pela mensagem de Deus. Meu irmão, se existe um combustível, se existe
algo que pode te sustentar em toda a caminhada cristã, é você olhar para a cruz de Cristo. Se existe algo que pode te dar força para orar, para vencer o pecado, para santificar, para viver uma vida santa e íntegra nessa terra, é olhar para o que Cristo fez na cruz, é adquirir força nesse evangelho. Não existe qualquer outra coisa que te sustente nesse mundo, a não ser o evangelho de Cristo, a não ser aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Temos que viver de acordo com a graça que recebemos. Temos que viver de acordo com aquilo que recebemos de Deus. O que nós recebemos de Deus? Amor. Então temos que viver em amor. O que nós recebemos de Deus? Perdão. Então temos que viver em perdão. O que nós recebemos de Deus? Misericórdia, bondade. Então essas características têm que estar na vida daquele que se diz salvo. Daquele que se diz salvo. Daquele que se diz perdoado. Daquele que se diz regenerado. Meu irmão, estamos vivendo dias de trevas, onde as pessoas vêm para a igreja, dizem que foram perdoadas, começam a professar fé em Cristo, até batizam, tomam santa ceia, mas caem no pecado de Nicodemos, são meros religiosos, estão escondidos atrás de usos e costumes e de um monte de outras coisas, mas o coração ainda não foi tocado pelo evangelho, o coração ainda não é morada de Deus, coração que não perdoa, que não ama, que não trata com bondade. Cadê os frutos? Meu irmão, é noite de santa ceia, é noite de olharmos mais uma vez com mais atenção para aquilo que Deus fez por nós na cruz, em Cristo. Se estamos vivendo de modo dignos à graça recebida, se estamos vivendo de modo digno ao amor de Deus recebido. Glória a Deus, aleluia. Sabe, meu irmão, o verdadeiro cristão não é aquele que vive uma vida sem pecado, não, porque isso é até impossível. O verdadeiro cristão não é aquele que nunca erra, nunca falha. Não. O verdadeiro cristão é aquele que erra, que falha e até peca, mas ele volta para Deus. Mas ele vai buscar socorro em Deus, porque ele não quer aquilo mais, ele quer mudar. O verdadeiro cristão é aquele que anseia pelo céu, não porque lá no céu a Bíblia diz que tem ouro, que tem pedras preciosas. O que tem de gente querendo ir para o céu porque quer ver ouro, meu irmão. Quero andar em ruas de ouro, eu quero morar nas mansões de ouro, meu irmão. O ouro é tão importante que a Bíblia diz que as ruas serão de ouro, estarão debaixo dos seus pés, de tanto valor que isso tem lá. Tem gente que quer ver papai, quer ver mamãe. Quando eu chegar no céu, eu quero ver meu pai, eu quero perguntar ao apóstolo Paulo, eu quero ver Zaqueu, eu quero ver aquele, aquela. Meu irmão, faz isso. Deixa Jesus só para mim. Vai atrás do papai, vai atrás da mamãe. Deixa Jesus só para mim. Meu irmão, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que a beleza da cidade celestial não é o ouro nem a prata, mas a beleza da cidade celestial está que nela não necessita nem de sol nem de lua, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Meu irmão, o céu sem doenças, sem necessidades, sem enfermidades, sem qualquer tipo de dor, sofrimento. Mas sem Deus é um verdadeiro inferno. Um lugar com todas essas vantagens, mas sem Cristo não vale a pena. O céu só é céu porque Deus está lá.
O céu só é céu porque Cristo está lá. Meu irmão, o coração do verdadeiro crente tem que estar em Cristo. Você tem que respirar Cristo, tem que viver Cristo. Cristo não pode ser só a razão da sua vida. Cristo tem que ser a sua própria vida. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Oh Senhor da glória, bendito seja o Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem em si mesmo. Se existe alguém que pode olhar para dentro do seu coração, esse alguém se chama Deus e você também. Só esses dois conhecem o que está aí dentro. Ninguém mais. Nem a pessoa que convive com você todos os dias sabe o que está direitinho dentro de você. Mas Deus, Ele conhece você. Se tem um dos atributos de Deus que eu tenho meditado, é na onipresença de Deus. Nunca estamos sozinhos. Se você está na cozinha, Deus está lá. Se você está na igreja, Deus está lá. Se você está no carro, Deus está lá. Se você está no banheiro, Deus está lá. Deus, Ele te vê você fazendo bem ou fazendo mal. Deus, Ele te vê fazendo aquilo que agrada a Ele ou fazendo aquilo que é contrário a Ele. Deus, Ele está com você, não tem jeito de fugir dele. A Bíblia diz no livro de Salmos: para onde irei do Senhor? Para onde fugirei do Senhor? Se eu subir, lá está Ele. Se eu ir nas profundezas do mar, lá está também. Se eu tomar as asas da alva, lá está o Senhor também. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Deus, Ele vê você 24 horas, meu irmão. Curvem suas cabeças. Eu tenho certeza que Deus falou muito nos nossos corações nessa noite. Muitos outros estão olhando para dentro de si nesse momento, estão vendo que as coisas não estão corretas, precisa de transformação, precisa de mudança. Eu quero dizer para você que Deus está neste lugar para transformar a sua vida, para te perdoar. Deus está nesse lugar para te justificar, meu irmão. Deus está nesse lugar para absolver você do julgamento que está vindo sobre este mundo. Deus está nesse lugar. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai Santo, nós ouvimos Sua palavra, Pai Santo. Ela é simples, mas ela é eficaz, Pai. Tem misericórdia de nós, pecadores, meu Deus, que precisamos de um coração vindo do Senhor. Substitui nessa noite o coração de pedra, Senhor, e dá um coração de carne, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que está ligado em Ti. Deus bendito, no santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Converta-nos, Deus, e seremos convertidos. Transforma-nos, Deus, e seremos transformados. Toca-nos, Deus, e nunca mais seremos os mesmos. Para a Sua glória, para a Sua honra. Santo Espírito de Deus, transmite vida aqui nesse lugar, Pai. Muitos corações foram feridos pela Sua palavra nessa noite. Eu peço ao Senhor, cura, meu Deus. Cura, meu Deus. Olha aqueles que estão olhando para dentro de si, estão concluindo que ali não existe salvação, que estão condenados, que estão perdidos, mas estão clamando para que o Senhor perdoe, estão clamando para que o Senhor transforme. Deus, ouça-nos nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo. Derrama o Teu sangue sobre nós, meu Deus, e nos purifica, porque queremos ser purificados para refletir a Sua glória nessa terra, para sermos sal e luz desse mundo. Jesus querido, é o que nós te rogamos, Jesus querido. É o que nós te rogamos, Jesus querido, porque sem a ajuda do Senhor nós não podemos te seguir. Em meio de tanta lambança, Senhor, em meio de tantos maus testemunhos,
em meio de tantos escândalos. Deus, aqui está um povo que está querendo ser sal da terra. Aqui está um povo que está querendo ser diferente. Aqui estão aqueles que querem te servir, meu Deus, que querem te adorar em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, dá-nos força, meu Deus, para vivermos o Evangelho, para vivermos de modo digno a graça recebida. Dá-nos graça, meu Deus, nessa noite. Dá-nos força, meu Deus, nessa noite. É o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos no santo nome de Jesus Cristo.